Então vamos continuar, porque cada dia me atrapalhou. Vocês estão vendo aquela cabecinha lá na ponta, que ela está doente, está toda dengosa. Então vamos lá, prefácio eucarístico número 4. Tu não precisas de nosso louvor, entretanto, és tu quem nos inspira a render-te graças. Nossos cantos não acrescentam nada àquilo que tu és, mas eles nos aproximam de ti, por Cristo nosso Senhor. De São Tomás de Aquino: nós testemunhamos a Deus honra e reverência, não para Ele mesmo, porque Ele é pleno de uma glória a que a criatura nada pode acrescentar, mas por nós mesmos. Porque reverenciar a Deus e honrá-lo é de fato submeter-lhe o nosso espírito, que encontra nisso sua perfeição. Toda coisa, com efeito, encontra sua perfeição na submissão àquele que lhe é superior. Então, dar louvor a Deus não acrescenta em nada, porque Deus já é todo perfeito, Deus já é todo cheio de glória, Deus já é todo santo. Mas dar o louvor a Deus faz com que o nosso espírito seja submisso ao Senhor e encontre nisso a perfeição. Diz o autor da Imitação Divina: os que amam Jesus por Ele mesmo e não por eles mesmos, o bendizem em todas as tribulações, tanto na angústia do coração como nas consolações mais doces. E quando Ele não deseja consolá-los, mesmo assim, eles o louvarão e sempre lhe renderão graças. Então, quando a pessoa ama Cristo por Ele mesmo, e não por eles, não por mim mesmo, quando eu amo a Deus por aquilo que Deus é, eu vou bendizê-lo mesmo nas tribulações, mesmo na angústia dos corações, mesmo que Deus não queira me consolar, mesmo que Deus não queira me ajudar, eu vou louvar a Deus em todas as circunstâncias, Desculpa, tá bem atribulado hoje, mas enfim, vamos louvar a Deus em tudo e por tudo. E aí tem essa grande ligação do amor com o louvor. Se eu amo verdadeiramente Deus, eu louvo em todas as situações, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, no gozo, na angústia, na aridez, nas tribulações, nas provações, Então, quanto mais eu amo a Deus, mais eu vou louvá-lo, viu? A Duda é inteligente, pediu autorização para sair do vídeo e eu agradeço, nós de vocês também, Dá tchau, Duda. Tchau. Vai lá assistir, Tá bom. Então vamos lá, alguns pontos desse vídeo. O primeiro ponto, o louvor, ele é o cerne do nosso carisma. E o que é o cerne? O cerne é o centro, o cerne é o coração, o cerne é a parte mais profunda de um carisma. O que é o coração para um corpo? É aquele coração faz com que todo o corpo funcione, leva os nutrientes, leva o sangue, bombardeia. Da mesma forma é o louvor dentro do nosso carisma. É ele que leva os nutrientes para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa vocação, para a nossa comunidade. E o que é o louvor? O catecismo diz que o louvor é a forma de oração que integra todas as demais formas de oração e é aquela que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Canta-o pelo que Ele é. Gente, tenhamos isso muito claro e buscarmos viver isso nas nossas moradas, nas nossas orações comunitárias, na nossa oração pessoal. O formador deve clarear suas ovelhas para essa vivência. Eu louvo primeiramente a Deus por aquilo que Ele é, por quem Ele é.
E deixar claro que o louvor, ele nada vai acrescentar, né? A glória, nem vai aumentar a glória de Deus, porque Deus já é sumamente perfeito, grande e inatingível. E aí diz o prefácio eucarístico, tu não precisas do nosso louvor. Deus não precisa do nosso louvor. Entretanto, és tu quem nos inspira a render-te graças. Nossos cantos não acrescentam nada àquilo que tu és, mas eles nos aproximam de ti, por Cristo nosso Senhor. Os nossos cantos nada acrescentam naquilo que Deus é. No entanto, eles nos aproximam de Deus. E o louvor, ele está intimamente ligado ao amor. Gente, aí eu fiz uma pesquisa um pouquinho sobre a vida dos santos. Nossa, e aí teve uma frase de Santo Agostinho que não podia sair, né? E aí vem um outro aspecto do louvor dito pelo nosso fundador para o nosso carisma. Olha o que diz Santo Agostinho. Procurai louvá-lo com a vossa pessoa, isto é, não apenas vossa língua e a vossa voz devem louvar a Deus, mas também o vosso interior, vossas vidas, vossas ações. De fato, nós o louvamos agora, quando nos reunimos na igreja, mas quando voltamos para casa, parece que deixamos de louvá-lo, e não deve ser assim. Se não nos afastarmos de nossa boa conduta, estaremos louvando continuamente a Deus. Estareis deixando de louvar a Deus quando vos afastardes da injustiça e do que agrada a Ele. Se nunca vos desviais do bom caminho, apesar de terdes a língua em silêncio, vossa conduta falará por vós, e os ouvidos de Deus entendem o que diz os vossos corações, né? Outra dimensão do louvor no nosso carisma. O louvor, gente, não é apenas louvar a Deus com as nossas palavras, mas diz o texto e afirma o nosso fundador, que a nossa vida, a nossa boa conduta, o manter-se na fidelidade à vontade de Deus, já é um grande louvor que nós prestamos ao Senhor. Se não nos afastarmos da nossa boa conduta, estaremos louvando continuamente a Deus. Se nunca vos desviais do bom caminho, apesar de terdes a língua em silêncio, vossa conduta falará por vós, e os ouvidos de Deus entendem o que diz os nossos corações, os vossos corações, né? Então, se nós permanecermos nessa fidelidade à vontade de Deus, se nós abraçamos o nosso ministério de formadores, se nós tomamos posse do pastoreio que o Senhor nos dá, nós já estamos louvando a Deus, né? Se nós buscamos ser testemunhas no meio da comunidade, na fidelidade, na luta, na perseverança, nós já estamos louvando a Deus. Então, o cerne do nosso carisma não é apenas dar palavras de louvor a Deus, mas a conformidade, o abraçar a vontade de Deus é um grande ato de louvor que nós vivemos, né? E aí o Luiz nos lembrou, o perfeito louvor de Cristo foi a adesão total ao Pai na hora de sua morte. Então, quando Jesus disse sim ao plano salvífico de Deus, quando Jesus abraçou a cruz e todo o sofrimento da humanidade, ali Jesus exalou o perfeito louvor ao Pai. Da mesma forma, dentro do nosso carisma, dizer sim a Deus, obedecê-lo, dizer sim à voz das autoridades, buscar conformar a nossa vida à vida de Cristo é o nosso perfeito louvor. E mesmo que a nossa língua esteja em silêncio, as nossas ações falarão por nós, né? E aí diz Santo Agostinho, e os ouvidos de Deus entendem o que diz os vossos corações, ok? O louvor na vida de São Francisco, né? Diz aqui uma frase muito linda dele. Menina, esse laptop pesa, viu? Aff, Maria, Jesus, meu braço está doendo. Louvado seja Deus.
Lançai, Senhor, o vosso olhar sobre nós, lá do alto de sua morada santa, e atendei a nossa voz. Não são os mortos das moradas subterrâneas, cujo sopro se lhe desprendeu das entranhas, que rendem glória ao Senhor, e louvam sua justiça, e sim a alma viva, porque mais acabrunhada que esteja de tristeza, aquele que caminha curvado e esfalfado, o olhar desfalecido e a alma a penar de fome, estes os rendem glória e louvam vossa justiça, ó Senhor. Então São Francisco diz, por mais que a alma esteja acabrunhada, por mais que a alma esteja triste, por mais que esteja com um olhar desfalecido ou a penar de fome, mas mesmo assim essa alma louva a Deus. Por quê? Porque ela está viva. Apesar de suas dores, apesar de seus sofrimentos, essa alma, ela está viva, né? Francisco é um dos nossos baluartes, né? E a vivência do louvor de São Francisco, a primeira maneira foi dar palavras de louvor a Deus na sua oração. Diz que nos seus momentos de oração era muito comum, a primeira atitude de Francisco era louvar a Deus, né? O louvor era a forma de oração preferida dele. E aí diz que ele tinha muitos motivos pelos quais eles louvavam a Deus, mas alguns para ele que era particular. O mistério de Deus, a bondade e a providência do Pai, a humildade de Deus, o Filho que se dá, Deus que se dá a nós, a comunhão do Espírito Santo, sempre motivo de imprevisível admiração, né? O mistério do Natal, o mistério da encarnação. Francisco sempre contemplava como um Deus tão grande ele pode vir a nós, como um Deus tão maravilhoso, tão perfeito, se deixa se tornar criança e assume a humanidade, né? Se torna homem. E aí isso causava uma grande admiração e um grande motivo de louvor para São Francisco. A gratidão era para Francisco a atmosfera de sua vida, o seu lugar diante de Deus. Que lindo, né? E aí diz aqui o autor diz que São Francisco, durante o trabalho no seu apostolado e através de inúmeras cartas, ele incentivava e ele admoestava os frades a louvarem ao Senhor. Todo o início das cartas de Francisco ele falava que era necessário louvar a Deus. E aí o autor do livro Irmão de Assis escreve: quem recebe tudo não se sente com direito a nada. Não exige nada. Quem recebe tudo não se sente com direito a nada. Não exige nada. Pelo contrário, agradece tudo. A gratidão é o primeiro fruto da pobreza, né? Então, a vivência do louvor na vida de São Francisco foi primeiro a forma de oração preferida dele, né? E aí Francisco louvava porque ele contemplava muito o mistério de Deus, né? Deus bondade, Deus humildade, Deus Espírito Santo, a providência divina, o amor do Pai. Ele louvava pela Eucaristia, pela Santíssima Virgem Maria. Então Francisco encontrou o seu lugar diante de Deus. E o seu lugar diante de Deus é a vivência do louvor. Não vou falar de Santa Teresinha, porque vocês vão entrar no Retiro Geral desse ano, louvor na vida de Santa Teresinha, né? Mas aí eu queria fazer uma partilha de alguns parágrafos das nossas regras de vida. Gente, o louvor ele é muito forte dentro do nosso carisma. Muito mesmo. E alguns anos atrás eu fui fazer um retiro pessoal e Deus me pediu para ler todos os parágrafos que falam do louvor, que inclusive não estão somente nas normas do louvor, nem no louvor, estão na escola de artes, estão na evangelização e missão, né? E aí eu queria partilhar alguns com vocês, né? Parágrafo 56. A nossa maneira de viver, baseada e fundamentada no louvor, aproximará e despertará em muitos a realeza dos sacramentos,
a maternidade da igreja, o sentido dos ritos litúrgicos e principalmente a bem-aventurança, felicidade que é ser filho do Deus vivo. O louvor, que é a linguagem original dada por ele, deve retornar e ser uma constante em nossa vida. Olha como começa o parágrafo. A nossa maneira de viver, baseada e fundamentada no louvor, aproximará e despertará em muitos o que? A realeza dos sacramentos, a maternidade da igreja, o sentido dos ritos litúrgicos e a felicidade que é ser filho de Deus. Gente, olha a nossa responsabilidade, né? Diz que primeiro a nossa vida deve ter por base e por fundamento o louvor. E aí nós devemos pensar no nosso dia, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na nossa postura, no nosso semblante. Será que a minha vida, né, está sendo baseada e fundamentada no louvor? E aí segue que se nós vivemos isso vai gerar nos outros o quê? A realeza dos sacramentos, a maternidade da igreja, o sentido dos ritos litúrgicos. Então isso vai transbordar para as pessoas, né? Aí o próximo parágrafo. Muitos virão a nós para aprender a música e o louvor, e aprenderão que o Senhor é Deus e está vivo. Somos instrumentos de salvação para o povo de Deus. De nós deve emanar Jesus Salvador. Do nosso coração deve jorrar o sangue redentor, bombardeado pelo coração de Jesus. Deus nos dará um novo coração e colocará no meio do seu povo imitadores do coração do seu Filho muito amado. Muitos virão para aprender a música e o louvor. Não só o louvor de aprender a ministrar o louvor, mas de ter uma vida de louvor, uma vida de reconhecimento, uma vida de gratidão para com Deus, né? 62. Quanto mais investirmos no conhecimento e execução da música e do louvor, mais estaremos próximos da concretização da obra de Deus em nós mesmos. Gente, vocês já pensaram por que existem algumas pessoas na comunidade que não engrenam, né? Que nada tá bom, né? A pessoa estagnou. Uma das causas é a falta de louvor, né? A pessoa, ela estagnou, sabe? Ela só olha para a comunidade para reclamar, reclama das normas da roupa, reclama do fundador, reclama do conselho, reclama do ministério de música, reclama do horário da morada, reclama do formador comunitário. Nada tá bom, né? E aí o que diz aqui as nossas regras? Quanto mais nós investirmos na vivência do louvor, mais estaremos próximos da concretização da obra de Deus em nós mesmos, né? E aí, se a pessoa ela não se exercita nessa vida de louvor, ela não vai progredir e ela não vai estar próxima dessa concretização, né, dos planos de Deus. Aí nós vamos lá para o louvor. E eu não tô achando, vamos procurar. Alguém pode me dizer a página? Achei. Não, vamos lá. Primeiro, vamos para a página 20, 98. O louvor deve se tornar cada vez mais forte e perfeito, para que sejam quebrados todos os grilhões que aprisionam os filhos de Deus. Dia desse eu estava perguntando, Vala, fulana de tal desistiu, a pessoa foi, ela estava muito desanimada com os compromissos, desanimada com isso, com aquilo. E aí eu comecei a pensar, gente, tudo parte da vivência do louvor.
Porque o que é o desânimo? É você olhar para a sua própria vida, né, com os olhos que não são os olhos do louvor e de repente pensar, nossa, eu não tenho carro, nossa, eu não me casei, nossa, eu ganho pouco, nossa, eu moro em tal lugar. E a pessoa ela começa a ter esse olhar pessimista para ela mesma e ela começa a desanimar. Da mesma forma com a comunidade, né? Nossa, fulano de tal é assim, não muda. Nossa, a reunião tal é no horário tão quente. Nossa, não tem ar-condicionado, não liga o ar-condicionado da capela. Então a pessoa ela começa a desanimar, a gerar desesperança. Lá no Evangelho diz, se os teus olhos foram sãos, todo o teu corpo será purificado. Então, se nós temos olhos de louvor, olhos de gratidão, se nós olhamos para as situações com louvor, com alegria, né? Com gratidão, com reconhecimento. Nossa, aquele irmão tem aquele pecado, mas está lutando, né? Está caminhando, está perseverando, está buscando fazer o melhor. E aí o louvor ele vai nos libertando de nós mesmos, não é verdade? Deixa eu pegar minhas anotações aqui, né? Aí vamos lá para o carisma do louvor, que é a parte seguinte, né? A página seguinte, página 21. O 103 diz, o louvor é uma expressão profunda de amor e reconhecimento entre criação e criador. Aí a gente entra naquele conceito que é reconhecer. Reconhecer é conhecer de novo, é conhecer novamente. Então, se eu não conheço a Deus, eu não vou poder reconhecê-lo. Então, um dos diagnósticos, muitas vezes pela falta de louvor dentro da comunidade, é pela falta de vida de oração. Pela falta da experiência com Deus e da experiência de Deus. Então, louvor para nós é uma expressão profunda de amor e reconhecimento entre Criador e criação. Ok? No 105. No plano original de Deus, o homem foi criado para o louvor de sua glória. Percebemos claramente que até no meio de seu povo foi semeada uma vasta plantação de murmuração e ingratidão. O que é uma plantação? Para que aquela plantação nasça, ela é adubada, ela é regada, ela precisa de sol, ela precisa de água. Então, muitas vezes nós estamos adubando a murmuração, nós estamos adubando a ingratidão, né? Então, precisa ser o contrário, nós precisamos adubar o louvor, nós precisamos semear o louvor, nós precisamos derramar a água para que o nosso louvor ele cada vez mais cresça. 104. Dentro da nossa missão de evangelizar através da música está contido um dom fundamental, que será a chave para a abertura de nossas vidas e corações à santidade, o louvor. Louvor é chave. Para que existe uma chave? Para abrir a porta. Então, muitas vezes dentro da morada, né, o negócio não está andando. Aí o negócio não está andando, nada está acontecendo, né? Porque é o louvor que abre os nossos corações, né? Quer seja músicas de louvor, conduzir o povo para o louvor, quer sejam atitudes de louvor. Gente, eu tenho prestado atenção que algumas coisas hoje nos impedem de viver o louvor. E pelo fato de ser o cerne, de ser o centro da nossa vocação, é mais aguçado no recado. Então, por exemplo, o ser humano é insatisfeito por natureza, certo? Todo mundo tem uma insatisfação. Ai, meu cabelo é liso, eu queria que fosse cacheado, eu sou baixa, eu queria ser alta, eu sou gorda, eu queria ser magra, eu sou muito magra, eu queria ser mais gorda, eu sou loira, eu queria ser morena, se eu sou morena, eu queria ser loira. É do ser humano a insatisfação. Mas no recado, é 3 vezes pior. Por quê? Porque é uma grande tentação, porque vai ferindo diretamente o cerne, o coração da comunidade. Um ponto. Segundo ponto, o perfeccionismo. Se as pessoas são perfeccionistas, parece que Deus juntou assim um grupo seleto, incluindo a minha pessoa, de perfeccionistas. Então nós temos a tendência
né? De fez alguma coisa, poderia ter sido melhor, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado, eu poderia ter feito isso, fulano poderia ter pregado aquilo, né? Exigências, espírito crítico. Nós temos um povo extremamente crítico, né? Que tudo tem algo a acrescentar, né? Que algo poderia ser melhor. Aí, gente, é a nossa grande tentação, o perfeccionismo.